Genocídio. Essa virou a palavra da vez no Brasil durante a pandemia, que já matou mais de 500 mil de brasileiros. Muito em função da negligência do governo. É impossível saber se Jair Bolsonaro algum dia vai ser julgado por causa das milhares de vítimas da Covid-19. Mas existe um ponto que pode levá-lo a sentar no banco dos réus. Ao menos internacionalmente. É a quantidade desproporcional de mortes entre os povos indígenas. Segundo monitoramentos como o EpiCovid, eles sempre tiveram uma incidência de casos e óbitos muito maior do que o restante da população. E eu vou pedir especial atenção dos senhores e senhoras senadoras a este slide, porque esse slide tem uma longa história. Ele mostrou que as populações indígenas tinham 5 vezes, em média, maior risco de contaminação do que as populações brancas. No final de junho, o Brasil foi citado pela primeira vez pela Comissão de Direitos Humanos da ONU como um caso de risco de genocídio em relação aos povos originários, por problemas que vão além da Covid-19. E, ao mesmo tempo, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil deve apresentar neste mês uma denúncia contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional em Haia. E entre as acusações também aparece o crime de genocídio. Você deve estar se perguntando, será que há chance de ele de fato ser condenado? E a resposta é sim, embora seja difícil condenar ex-presidentes por esse crime. Mas denúncias desse tipo já pesaram contra líderes latino-americanos antes. E o caso mais emblemático talvez seja do ditador chileno Augusto Pinochet, não por acaso um dos ídolos do Bolsonaro. Vamos voltar no tempo, mais exatamente para 1998. Pinochet já estava fora do poder há 8 anos e foi à Inglaterra fazer uma cirurgia. Acabou preso por ordens de um juiz espanhol. Ele foi detido com uma longa lista de acusações envolvendo os crimes do seu governo: terrorismo internacional, envolvimento no desaparecimento de pessoas no Chile e também genocídio. O que permitiu que Pinochet fosse preso na Inglaterra por ordem de um juiz espanhol que levou em consideração os crimes cometidos no Chile foi um conceito jurídico que é muito discutido até hoje: a jurisdição universal. Um entendimento segundo o qual crimes contra a humanidade são tão graves que não precisam ser julgados no território onde foram cometidos. É o caso do genocídio. Mas por questões de soberania ou vontade de proteger os seus poderosos, muitos países costumam resistir a esse conceito. No caso do Chile, o país defendia que devia resolver seus traumas internamente, o que podia livrar a barra do Pinochet. O ditador chileno passou quase 1 ano e meio em prisão domiciliar em Londres, enquanto a justiça britânica decidia o que fazer com ele. No fim, acabaram devolvendo o ex-ditador para que fosse julgado no Chile. E apesar de boa parte das acusações contra ele dentro do país ter acabado em pizza, isso não quer dizer que o Pinochet tenha tido vida fácil. Até morrer em 2006, ele seguiu sendo continuamente processado e teve que fugir da justiça com argumentos humilhantes, incluindo incapacidade mental para depor, além de não poder mais sair do país sem correr o risco de ser preso. Mas também houve quem tenha sido julgado e até condenado dentro do próprio país, ainda que com graus diversos de impunidade. Um dos exemplos aconteceu aqui do lado com o ditador militar Rafael Videla, que governou a Argentina nos anos 70. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua. As condenações foram duras. Videla foi sentenciado à prisão perpétua por uma lista enorme de acusações, incluindo crimes contra a humanidade, tortura e raptos de menores que nunca mais apareceram. Mas como acontece muito, o cumprimento da pena teve buracos. Antes de receber a condenação definitiva em 2010, ficando preso até morrer em 2013, o ditador passou só 9 anos não consecutivos na prisão. Uma pena leve para alguém que comandou o extermínio de mais de 30 mil pessoas, entre mortos e desaparecidos. E mesmo assim, o Videla não foi condenado por genocídio, o que gera implicações legais ainda mais confusas. É aí que entra o diferencial quando as mortes em questão têm como vítima os povos indígenas, como é o caso das acusações contra Bolsonaro. Vale comparar 2 episódios, no México e na Guatemala. Nos anos 70, o México testemunhou um massacre de estudantes na capital do país, promovido por grupos paramilitares a mando do governo. Meio século depois, ninguém foi condenado pelo crime. Não foi por falta de tentativa. Nos anos 2000, o ex-presidente Luiz Echeverría chegou a ser denunciado por genocídio, mas a justiça entendeu que não havia provas suficientes para determinar a responsabilidade dele naquele caso. Já na Guatemala, o ditador Efraim Rios Montt foi declarado culpado pelo crime de genocídio e recebeu uma pena de 80 anos. Em questão também estava um massacre ocorrido há décadas. Era a morte de milhares de indígenas por forças do governo nos anos 80. Só que ele acabou passando apenas 2 noites preso, já que 10 dias depois de ser declarado culpado, o julgamento foi anulado pelo Supremo do país. Não demorou muito para que a defesa também alegasse demência, o que, como no caso do Pinochet, se torna mais um impasse para que a prisão aconteça.
2006. O Efraim Riosmont morreu em 2018, em liberdade. Essa diferença que aparece nas condenações dos tiranos. Quando os civis são mortos indiscriminadamente, os responsáveis muitas vezes sequer enfrentam os tribunais. Mas quando o crime é contra uma etnia em específico, como os indígenas, a condenação é um pouco mais possível. Isso porque a Convenção do Genocídio diz claramente que o termo se aplica, entre outros critérios, à destruição de grupos étnicos, algo muito mais fácil de demonstrar do que quando as mortes são no todo da sociedade. E o Bolsonaro tem as duas coisas no currículo. Fora da América Latina, também há casos recentes de líderes que foram parar em tribunais internacionais e receberam condenações desse tipo. É o que aconteceu com o Slobodan Milošević, o ex-presidente da Iugoslávia, que de fato foi condenado em Haia pelo genocídio bósnio no início dos anos 90. E ele morreu na cadeia, na Holanda, em 2006. Só que para isso é preciso de uma dose de colaboração do próprio país natal daquele que está sendo acusado. Se o processo internacional contra o Bolsonaro realmente avançar, no mínimo teria um efeito. Ele não conseguiria mais sair do Brasil, sob pena de ser levado para responder pelas acusações em Haia e, se considerado culpado, acabar até mesmo preso. Obrigado a ficar dentro do país, mas com as acusações ainda existindo, outra questão ficaria no ar. Será que as instituições brasileiras estão preparadas para lidar com uma acusação desse tipo e de fato condenar alguém? Se você também acredita em um jornalismo independente de verdade, então é só ir em theintercept.com/ajude ou clicar no botão que está aqui aparecendo do meu lado. Eu vou ficar aqui só esperando você clicar nesse link, viu? Porque a gente precisa de você de verdade para continuar fazendo esse trabalho.